Isso. Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre medicamentos referência e medicamentos genéricos. Aproveite esse início de live para já enviá-la para os seus amigos, é só clicar nesse aviãozinho e agradeço desde já a presença de todo mundo. Então já vamos começar porque a hora foi marcada e a gente começa na hora, certo? Em primeiro lugar, quem é o medicamento referência? Gente, se tiver algum probleminha, se travar, vocês avisem aí, porque o Otário é o meu assistente, ele tá de olho, e aí ele me fala se precisar voltar, tá bom? Então vamos lá. Medicamento referência é aquele medicamento inovador, não existe nenhum igual a ele no mercado. De onde ele veio? A indústria pode partir de várias linhas de pesquisa, ou observação, ou síntese de algum medicamento. Então aqui eu coloquei uma plantinha para a gente poder lembrar que pode ser a indústria, ela fica de olho numa planta, em um chá que alguma população usa, ou ela estuda e durante o estudo de alguma outra doença ela percebe um potencial ativo que pode ser usado para outra enfermidade. Então, o medicamento referência é o inovador. E por que ele chama referência? Porque ele é o padrão para os outros medicamentos. Ele é o referência para os demais. E como que ele é feito? Tem a etapa de investigação, que é essa que eu falei. A indústria vai atrás do princípio ativo, vai em busca dele. Existe também a etapa pré-clínica. O que acontece? A indústria foi lá e viu que um determinado princípio ativo naquela planta tem um potencial legal aí para ser usado no mercado contra alguma doença. Então ela isola esse princípio ativo lá no laboratório, faz todos os testes e depois ela parte para a etapa pré-clínica, que geralmente é feita em animais. Ela vai ver se esse medicamento, se esse novo princípio ativo é tóxico, se ele é seguro, se ele é efetivo, aqui ainda em animais. Em seguida, ela passa para a etapa clínica, onde os testes são feitos em humanos, tá? O que tem dentro dessa etapa clínica? Muita atenção aqui, porque vai facilitar o nosso entendimento dos genéricos depois, tá? A etapa clínica é composta por 4 estudos, 4 fases. E vocês já devem ter ouvido falar nos jornais, se ainda não perceberam, comecem a reparar. Estudos de fase 1 para desenvolvimento da vacina contra a Covid. É disso daqui que eles estão falando, tá? Na fase 1 são recrutados voluntários sadios, que não têm doença alguma, não têm comorbidade. E nessa etapa a indústria vai pegar aquele princípio ativo que ela isolou da planta, testou em animais, ela vai verificar nessa fase 1 a segurança. Esse medicamento é tóxico para humanos? Sim ou não? Qual a dose eu devo usar? Essa é a primeira etapa. Depois, a fase 2, ela já vai verificar se esse princípio ativo que manteve a sua segurança na fase 1, se ele é eficaz contra aquela doença que ela está testando. Contra a pressão alta, por exemplo, alergia, câncer. Então, nessa etapa, ela precisa recrutar voluntários que tenham comorbidade em estudo, certo? Vai ver se ele faz efeito. Todas essas 2 fases foram aprovadas. Em todas essas etapas, a indústria tem que mandar os documentos para a Anvisa, tá bom? Não esqueçam disso. Passou nesses 2 testes, ela vai partir para o estudo de fase 3. E aqui ela amplia o número de voluntários que também têm a comorbidade, mas aqui ela vai avaliar o risco-benefício, ela vai fazer comparações. Ela vai comparar o medicamento que ela está testando com um placebo ou com algum que já existe no mercado que seja parecido. Vocês sabem que para o tratamento da pressão alta, por exemplo, não existe apenas um fármaco, mas vários.
Então aqui a indústria ela vai comparar com os já existentes, com o placebo, ou se não existe nenhum medicamento parecido no mercado, ela tem que comparar com o placebo, tá? Então ela vai avaliar os riscos e os benefícios. Se é superior ao já existente ou não, se não foi tão relevante assim. Então esse aqui é o estudo de fase 3. Se ela passar em todos esses testes, a partir daqui a Anvisa já aprova para venda. Então a indústria já pode colocar esse medicamento dela lá na prateleira da farmácia. Mas não acabam por aí os estudos. Passa para a fase 4, que é a fase pós-venda. A gente chama de farmacovigilância. Nessa etapa aqui é muito importante que todos os pacientes e os profissionais de saúde, especialmente os farmacêuticos, façam a notificação de reação adversa, porque é a partir dessas notificações, que fazem parte desse estudo, que a Anvisa vai permitir a continuação da venda ou não, vai falar para o medicamento ser retirado do mercado. Então essa etapa também é muito importante, tá? Então vocês viram que os estudos para o medicamento referência tem a fase de investigação, a pré-clínica e a clínica. São todas essas etapas aqui. Mas, para que tudo isso aconteça, a indústria deve pedir, antes de começar essa etapa aqui, ó, ela deve pedir uma patente, deve registrar uma patente. A lei das patentes no Brasil dita que, para produtos de inovação, a patente dura 20 anos. Ou seja, quando a indústria foi lá, investigou aquela planta e viu que ela tem um potencial, que ela tem um princípio ativo para determinada doença, ela já tem que fazer o pedido da patente para começar a fazer os estudos. Então, todas essas etapas aqui, ó, até a venda, tem que acontecer em 20 anos. Só que essas etapas que eu falei aqui, ó, demoram muito, até investigar, até isolar, até a Anvisa fazer as aprovações, demanda muito tempo. Então acaba que no final das contas, só sobra a fase 4 aqui, ó, de 3 a 5 anos, que é o tempo que a indústria tem para poder vender esses medicamentos, para lucrar e para repor todos os gastos que ela teve anteriormente, entendeu? Podem mandando as dúvidas aí, tá? Então, como a indústria tem 20 anos para produzir todo o medicamento, somente de 3 a 5 que ela vai ter para vender, por isso que o medicamento referência costuma ser mais caro, porque ele tem que cobrir todos esses gastos anteriores, tá? Por que geralmente é mais caro? Porque depois de um certo momento que ele já está no mercado, a indústria tem o direito de falar assim, mas eu não estou vendendo tão bem, então eu vou abaixar o preço. E pode acontecer dele ficar mais barato depois que o genérico, tá? Vou detalhar isso mais pra frente. E aí, de onde que surge o genérico? Quando cai a patente, quando terminam esses 20 anos, todas as outras indústrias têm o direito a produzir o medicamento genérico. Essa lei dos genéricos, isso só foi possível por causa da lei que foi implementada aqui no Brasil em 99, no então governo do Fernando Henrique. Porque até então, cada indústria fazia o seu, cobrava o preço que queria, enfim. Mas com a lei dos genéricos, possibilitou que outras indústrias pudessem produzir os mesmos medicamentos com a mesma qualidade por um preço mais acessível. Vamos ver agora por que esse preço é mais acessível. Quando a indústria vai produzir um genérico, vocês concordam que ela não precisa investigar, ela não precisa ir atrás de nenhuma planta, não precisa sintetizar nada em laboratório, não tem que testar animais, porque o medicamento já existe, ele já tem a sua eficácia comprovada, o referência já fez isso. Então, a quantidade de testes que o genérico tem que fazer é menor e também as propagandas são menores. Vocês podem reparar que não existe tanta propaganda de medicamento genérico, porque ele vem na caixinha, ele vem escrito não tem nome comercial, ele tem apenas o nome do princípio ativo.
Por exemplo, a aspirina, que é da Bayer, é um medicamento referência, tem o nome comercial aspirina, mas o princípio ativo é o ácido acetil salicílico, que tem vários genéricos. E esses genéricos são vendidos apenas com o nome de ácido acetil salicílico, não vem escrito aspirina. E tem que ter a tarja, tá? É obrigatório, eu já falei isso em outro post. Enfim, quais são os testes, então, que o genérico tem que fazer? Uma vez que o referência já fez todos aqueles outros. O genérico tem que fazer basicamente, tá, pessoal? Mas para vocês entenderem. Os testes de equivalência, ele tem que comprovar se o comprimido dele é igual ao do referência, se é em gotas, tem que provar que é igual. A Anvisa permite uma variação de, no máximo, 5%. Isso, estatisticamente falando, é praticamente igual, tá? Mas permite essa variação porque pode acontecer de algum recipiente ser diferente. Mas tem que ter esse teste aqui, tem que comprovar. Depois, ele tem que fazer o teste de bioequivalência, que eu vou falar em seguida. Mas só para não perder aqui o slide, o genérico também é acompanhado na fase 4. Então, não é porque é genérico que eu não tenho que notificar uma reação adversa. Essa fase 4 aqui acontece para todo mundo, tá? Então, quem são esses testes de bioequivalência? Eu tentei colocar aqui uma foto, porque eu ia desenhar, não ia dar para vocês verem bem. Depois, se alguém quiser a fonte, eu posso passar. Como que funciona? Essa linha aqui embaixo, ó, é a linha do tempo. E essa daqui é a linha da concentração. Como que é feito esse teste? O medicamento referência tem lá todos os seus voluntários e ele vai dar o comprimido para todos os voluntários, aqui no tempo 0. Ao longo do tempo, o medicamento que ele tomou vai ser digerido, vai ser absorvido, vai chegar na corrente sanguínea, que é isso daqui, ó, a concentração no sangue. Ela vai aumentando. Depois o medicamento vai sendo biotransformado, vai ser excretado, e aí a concentração no sangue cai ao longo do tempo. Isso daqui são para vários voluntários, tá? Então existe um tratamento estatístico depois da coleta desses dados. Aqui, ó, o original é a curva azul. Para ser considerado genérico, ele tem que comprovar a bioequivalência, que é justamente isso. Essa curva, esse desenho tem que ser igual. Tanto para a concentração, que tem que atingir essa concentração aqui, que é a que faz o efeito, tanto com o tempo, tanto com relação ao tempo. Então a gente fala que o genérico ele é bioequivalente ao referência. Um padrão internacional permite uma variação tanto para o tempo quanto para a concentração de 80% até 125%. Isso que pode justificar as diferenças entre os genéricos de um laboratório e de outro. Mas esse é um padrão internacional e que quando você faz o tratamento estatístico, você vê que sim, continuam sendo equivalentes. E eu fiz uma pesquisa para falar para vocês, só um minuto. Que a Anvisa, o órgão mexicano, o FDA também dos Estados Unidos, permitem essa variação de 80% a 125%. Mas a maioria dos testes que são enviados para a Anvisa não variam mais que 5%. Então, os genéricos, tendo essa curva aqui, podem ser comercializados normalmente porque são bioequivalentes, fazem o efeito igualzinho à referência, tá? Isso daqui é o que eu já falei, da variação de 80% a 125%. Então, para a gente concluir, genérico funciona? Como farmacêutica, profissional de saúde e blogueira, eu posso dizer que sim. Porque nós vimos que a concentração no sangue, e o tempo para fazer o efeito são bioequivalentes, são iguais aos do referência. Então, por que tem gente que fala que o genérico não funciona? Eu coloquei aqui 3 causas principais. Primeiro, existe o efeito nocebo. O efeito placebo, eu acredito que muitas pessoas conheçam,
que é quando você toma um comprimido de farinha e já acredita que ele faz um efeito. Não tem princípio ativo ali. O efeito nocebo é o contrário. Você toma um medicamento que tem o princípio ativo, que foi testado, foi validado, mas na sua cabeça ele não faz efeito. Então esse é o efeito nocebo. Muita gente, quando toma o genérico, que foi validado, foi estudado, igual eu mostrei aqui para vocês, já tem a crença de que ele não funciona. E não vai funcionar. Isso realmente existe, tá? Outra questão são os metabolismos individuais. Cada pessoa funciona de uma maneira. Então, pode ser que o genérico para mim dê certo e o mesmo genérico para minha irmã, para minha vizinha, não vai funcionar. Porque o meu corpo funciona diferente de cada uma delas. E o tempo de tratamento aqui influencia bastante também. Como assim? Quando você vai tomar algum medicamento para um tempo curto de tratamento. Por exemplo, um antibiótico que serão só 7 dias. Você vai tomar o genérico, normalmente fez o efeito, sarou, acabou. Quando você tem o diagnóstico de uma doença crônica, você vai ter que tomar o medicamento por muito mais tempo pelo resto da vida, como diabetes, hipertensão, asma, você começa tomando genérico, porque ele é mais barato para você, foi prescrito e tudo mais. Só que ao longo do tempo, você que tem um metabolismo diferente, que pode ser que você não esteja dentro daquela curva, você não deu certo com aquele genérico. Então, quais as opções nesse caso? Você troca, passa a tomar o genérico de outro laboratório, ou você tenta tomar o referência, ou então, em último caso, você vai ter que trocar de princípio ativo, porque aquele medicamento não fez bem pra você. Mas não é porque o genérico não funciona, é porque simplesmente não casou com o seu metabolismo, tá bom? Por isso, finalizando, a gente, como o genérico é bioequivalente, funciona igualzinho à referência, a Anvisa permite a troca. Se o médico prescreve o referência, mas o paciente quer tomar o genérico, ele pode fazer isso. O farmacêutico está também autorizado a fazer essa troca. Eu não falei do similar, porque eu deixei para falar em outro momento, mas ele também tem que fazer testes de bioequivalência e de equivalência em relação ao referência. Então, quando é prescrito um referência, mas o paciente quer trocar, também pode haver essa intercambiabilidade, que é o que a gente chama. Ah, mas como que eu vou saber qual que é referência e qual que é similar, já que os dois têm nome comercial? Existem listas da Anvisa, são as listas oficiais, e lá tem qual medicamento que é o referência, qual que é o similar, se eu posso trocar os dois, tá tudo na legislação, tá? Então, assim, muita gente fala, o médico prescreveu para mim o referência e não aceita trocar. Mas, por lei, o paciente pode sim escolher qual medicamento ele vai comprar. Porque o genérico pode ter aquela variação de 80% a 125% de bioequivalência. No teste de equivalência, lá de comparação dos comprimidos, pode ter uma variação de até 5%, mas o preço varia muito mais, não é mesmo? Então, o genérico, a lei dos genéricos permitiu... Travou? Não, a sua TV. Oh, perdão, gente. Esse problema eu não esperava. Mas eu já estava aqui no último slide mesmo. O próximo era só de obrigada. Então, assim, a lei dos genéricos permitiu que muitas indústrias pudessem produzir um medicamento igual, mais acessível, porque não teve toda a necessidade, não necessitou fazer todos aqueles testes do referência. Então, podem usar tranquilamente, seguramente, que o genérico funciona sim. Muito obrigada. E agora eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Eu vou virar a câmera aqui, aguardem só um minuto. Oi? Vamos lá, deixa eu ver o que o pessoal tá falando.
boa noite, muito bem, muitos corações. Achei que só a homeopatia usava planta. Não, a investigação dos princípios ativos pode levar em conta plantas, mel de abelha, tá? Tudo pode ter um princípio ativo bem útil pra gente. Parabéns, obrigada. Ai, didática, Diego, incrível. Super aula. Ai, que saudade, Aline. Sempre dedicada, obrigada. Um genérico pode ser produzido pelo mesmo laboratório que produz a referência? Sim, com certeza. Desde que ele faça os testes requisitados para genérico, tá? Ele pode fazer sim. Que aula, interessante. Obrigada, pai. Conteúdo excelente. Gente, o Caio me fez uma pergunta a respeito da levotiroxina, que muitos pacientes que usam o Puran, que é para tireoide, não tem como que eu posso explicar? O segmento do tratamento é diferente. Quem tem o hipotireoidismo e usa o Puran tem um certo controle, e quem toma o referência, que é o Eutirox, tem outro controle da doença. Mas isso tem a ver com alguma linearidade na produção do medicamento, só que eu preferi trazer depois com mais detalhes, tá? Eu vou estudar melhor essa especificidade do medicamento para hipotireoidismo e trago aqui para vocês. Obrigada, pessoal. Eu vou deixar salva, tá? Agradeço bastante a participação e o tempo de vocês. Muito obrigada mesmo, eu achei que ia durar mais tempo, mas acabei aqui otimizando o conteúdo. Muito obrigada, boa noite a todos.